Oi pessoal, vamos para o nosso próximo vídeo. E aí, dentro das nossas discussões que a gente iniciou no último vídeo, falando sobre as instituições de controle, né, tentando entender um pouco que tipos de contingência essas agências organizam e como elas organizam, tá? Hoje a gente vai tratar da agência religiosa, tá? Uma ressalva, porque normalmente essa aula elicia alguns respondentes em algumas pessoas, tá? A discussão aqui não é uma discussão voltada para a noção de crença, fé, qualquer coisa desse tipo. Nós estamos tratando de instituição de controle, tá? Na medida em que uma dada religião é composta pela organização de indivíduos, tá? Deveríamos dar conta então de explicar essa organização de indivíduos via processos comportamentais. É isso que nós vamos fazer, tá? O Skinner, ele começa o livro com uma citação que eu gosto bastante, com uma discussão que eu acho bem interessante. Eu acho que ele foi bastante feliz ao fazer. Ele vai virar e falar o seguinte: olha, se a gente olha para a agência anterior, né, a agência governamental, e faz uma espécie de comparação, eu cheguei a falar isso um pouco com vocês no último vídeo. Os mesmos procedimentos de controle da agência governamental, ou seja, criar condições aversivas para gerar condição para padrões de fuga esquiva, tá? Essa mesma estratégia é usada pelo bandido. Ele põe uma arma na minha cabeça e fala o dinheiro ou a vida, ou seja, ele está criando uma condição aversiva e o meu comportamento de esquiva, entregar o dinheiro, é o comportamento que ele busca ocorrer, algo semelhante a governo. Só que aí o Skinner vai virar e falar o seguinte: não é a estratégia de controle que nos leva a aceitar ou recriminar o controle. O que nos leva a aceitar ou recriminar o controle é o efeito que isso tem sobre os demais membros do grupo. Então, o controle de uma agência governamental, principalmente uma agência governamental democrática, a gente viu, ela está em consonância em termos de quais comportamentos ela gera com os padrões mantidos pelo grupo, tá? O bandido não. O bandido busca implementar e busca estabelecer um comportamento que se configura como uma instância aversiva. Então, nesse sentido, recriminamos o comportamento do bandido, mas não o do governo, em alguma medida. Então, ou seja, não são as técnicas, mas sim o efeito. E ele fala isso por quê? Ele vai falar o seguinte: olha, a mesma lógica a gente vai usar para pensar o controle religioso. Ele vai virar e falar o seguinte: olha, para a gente compreender um pouco o comportamento, ou a estratégia de controle religiosa, a gente tem que olhar para alguns procedimentos, principalmente o que a gente vai chamar de comportamento supersticioso. Não entenda comportamento supersticioso como sinônimo de superstição. Isso é só um termo que o Skinner usou. Ele vai falar de comportamento supersticioso como aquele comportamento que apresenta uma relação de contiguidade, mas não uma relação de contingência, tá? Ou seja, há apenas uma proximidade tempo-espacial entre um evento e outro, tá? A ideia de superstição, ela tem uma conotação meio pejorativa dentro da nossa comunidade verbal, tá? Mas entre a situação completamente relação de contingência e a situação completamente relação de contiguidade ou supersticiosa, qual é o limite que demarca
uma é relação de contingência, outra é relação supersticiosa, isso não é claro. Isso aqui vai fazer algumas discussões nesse sentido. Você pode ter situações onde, por exemplo, pensando no respondente, apenas um único pareamento de estímulos foi suficiente para estabelecer o reflexo condicionado. Até que ponto eu não posso chamar esse reflexo condicionado de supersticioso, ou vou chamá-lo de uma relação de contingência propriamente dita? A mesma coisa vale para a noção de para comportamento operante com a consequenciação. Uma única consequência pode ser suficiente para manter comportamento, para selecionar comportamento. Tá? Dentro da relação verbal, estabelecer conexão entre eventos por essa falta de relação mecânica entre fala e ocorrência, é possível estabelecer conexão entre eventos não correlacionados. A gente viu isso, por exemplo, no filme, no trabalho do filme, no videozinho que eu passei com os comentários para vocês. Isso fica bem claro lá. E eu fiz uma análise com vocês bem nessa direção. Tá? Mas via verbal, por exemplo, ele dá um exemplo de duas pessoas que estão indo para algum lugar, para uma festa, por exemplo, e o motorista bate o carro. O outro pode virar e falar o seguinte: se você não tivesse se atrasado para se arrumar, a gente não teria batido o carro. Ele tá linkando dois eventos que não têm relação entre si. O se atrasar e o bater não apresentam conexão de contingência. A conexão de contingência está no fato de, o cara ter se distraído na hora que ele estava dirigindo. Mas via verbal eu crio essa relação. Eu te lembro de jogar um jogo da Mega Sena e você vai lá e ganha. Eu viro para você e falo: viu? Foi eu que te fiz ganhar. Não foi você que me fez ganhar. Você me fez jogar. Quem me fez ganhar foi os números que eu coloquei. Entende? Via verbalização, crio relação entre eventos que não são contingentemente relacionados. Tá? Então, nesse exemplo, eu criei uma relação de contingência e estabeleci eu como detentor de poder de estabelecimento de consequências. Então, via controle verbal, eu posso exercer controle sobre o comportamento do sujeito. Eu estabeleço o fato de eu ser um agente capaz de mediação de consequência. O poder de controle da agência religiosa se dá de forma bastante semelhante. A agência religiosa verbalmente constrói conexão com um evento sobrenatural, vou chamar aqui de sobrenatural, tá? Através do qual a agência arranja ou altera certas contingências que vão acarretar boa sorte, má sorte, nós temos, acho que do próprio Skinner, no futuro próximo ali do sujeito, ou uma consequência mais também ou reforçadora ou aversiva de forma eterna. Então a agência é composta por aqueles indivíduos que conseguem estabelecer conexão sobre uma relação supersticiosa via verbal. Por isso que você vai pegar, por exemplo, padres, pastores, bispos, indivíduos com poder de controle dentro da agência religiosa. Normalmente você tem aí pessoas que têm uma capacidade verbal
muito bem estabelecida. Porque é só a partir do momento em que esses indivíduos possuem esse repertório verbal bem desenvolvido em termos de estabelecer conexões entre eventos, que eles passam a ocupar espaço de agentes controladores. Se eles não têm essa capacidade verbal, eles não ocupam esse lugar, porque eles não conseguem exercer controle verbal sobre indivíduos. Tá? Essa agência, isso que eu ia falar, ela pode ser composta, igual o governo, ela pode ser composta de diferentes formas, por um único sujeito, por vários sujeitos. Lá a tribo é um único sujeito, numa religião mais ela pode ser mais organizada, onde você tem ali dentro estruturas hierárquicas e coisas do tipo. Tá? Numa agência de um único sujeito, por exemplo, na tribo, ele vai recorrer a artifícios de magia, demonstrando, né, não que ele use de magia propriamente dito, mas de artifícios que simulam magia como forma de comprovar, atestar a conexão com essa instância sobrenatural. Numa agência mais organizada, isso é via documento. É a Bíblia, é o Alcorão, tá? É o Bhagavad Gita, sei lá. São via documentos. A agência religiosa organizada demonstra conexão com essa instância sobrenatural. Tá? A estratégia de controle é muito semelhante com a estratégia governamental, é muito semelhante com a estratégia do grupo. Há uma classificação de comportamentos, tá? E a consequenciação em função dessa classificação. Então, no governo, no grupo, comportamento bom, comportamento mau. No governo, legal e ilegal. Na agência religiosa, comportamento pecaminoso, comportamento virtuoso ou moral ou imoral. Tá? E aí ela vai reforçar e punir de acordo com isso. As grandes consequências, né, que perpassa quase todas as religiões, vai variar como se entende, mas a ideia de céu e inferno como provavelmente as duas grandes consequências. Tá? Logicamente, céu e inferno, enquanto instâncias, não exercem controle sobre o comportamento de ninguém, porque ninguém teve acesso a esses eventos e voltou para continuar tendo seu comportamento controlado por eles. Então, o que exerce controle continua sendo a ideia de verbalização e passa a ser promessa e ameaça. Promessa de céu, ameaça de inferno. E aí isso tudo vai depender do quão eficientemente eu estabeleci elementos, eu conectei elementos reforçadores à verbalização céu, e quanto eu conectei elementos aversivos à verbalização inferno. Tá? E é bastante interessante que esses termos, principalmente céu, se alinham à própria condição do sujeito. O sujeito faminto, o céu é um lugar de alimento em abundância. O sujeito só, céu é um lugar onde ele vai encontrar os entes queridos. O sujeito em sofrimento, céu é o lugar de alívio. Tá? Inferno, isso que até brinca, inferno tem tudo o que for ruim no mundo. Tá? Ele brinca falando assim, ó, nas descrições de inferno só está faltando um choque da caixa de Skinner. Tá? Então, por exemplo, essas caracterizações de céu de forma mais próximas ao indivíduo facilitam com que o termo passe a exercer controle sobre o comportamento do sujeito. Porque, de novo, ele não teve acesso ao céu em si. Ele tem acesso à verbalização e ele tem acesso a uma construção, a uma atribuição
de valor reforçador ou aversivo para promessa de céu ou ameaça de inferno. Né? Então, a agência alega uma conexão com instância sobrenatural, mas ela precisa de elementos mundanos para ser capaz de exercer esse controle. Então, por exemplo, a relação entre a agência e os fiéis, a relação entre Deus e os homens. Essas relações, normalmente elas são descritas de uma forma em que o indivíduo controlado já tenha experienciado relações minimamente semelhantes. Porque dentro dessas relações semelhantes ele tem repertório comportamental. Então, Deus é caracterizado, por exemplo, como um pai, como um senhor, como um rei. Né? Uma implicação disso, eu tenho comportamento em relação a esses eventos. Eu tenho comportamento em relação a pai. Eu tenho comportamento em relação à noção de senhor. Eu tenho comportamento em relação à noção de rei. Comportamentos, por exemplo, do tipo submissão, comportamento do tipo de obediência. Né? Então, na prática, o que eu tenho? E, de novo, essa conexão, por exemplo, rei com as noções senhor, pai, com noções de consequenciação, é importante porque acaba, de novo, tornando mais próximo. Eu já fui reforçado e já fui punido por meu pai. Né? Isso faz com que eu tenha aprendido a obedecer meu pai. Isso faz com que eu tenha aprendido a seguir as coisas que ele me solicita, as ordens colocadas, pelo menos normalmente. Né? E aí, as promessas de céu, as ameaças de inferno, que vão sendo colocadas contingentes aos comportamentos pecaminosos ou virtuosos, ganham um poder de controle. Né? O que vai ser classificado como pecaminoso, virtuoso, a gente vai discutir. É bastante próximo das relações do grupo. Tá? Mas um ponto interessante quando a gente compara essa estratégia com a do governo, que é também de classificar e de consequenciar, a gente tem um ponto que é o seguinte: o governo ele pune o comportamento errado e espera-se, como consequência para o comportamento legal, o reforço negativo. O se esquivar da estimulação aversiva gerada pelo comportamento ilegal. E a gente viu que isso acaba dando abertura para controle. Tá? Na agência religiosa, a estratégia é semelhante em termos de punição. Então, o comportamento pecaminoso é punido. Mas a contingência é mais bem organizada, porque dentro das inúmeras possibilidades de esquiva, a esquiva esperada pela instituição de controle, pela agência de controle, ou seja, a esquiva que a gente vai chamar de comportamento virtuoso, ela não apenas é reforçada via reforço negativo, ela é reforçada via reforço positivo também. Então, o comportamento pecaminoso, ele tem como efeito a consequência aversiva de ameaça de inferno. O virtuoso, ele gera não apenas a eliminação da ameaça de inferno, ou seja, o reforço negativo, ela gera também o reforço positivo de promessa de céu.
entende? E o pecaminoso, punição positiva de ameaça de inferno e punição negativa de perda de céu. Então, você tem ali a criação da condição aversiva, mas ao mesmo tempo a seleção dentro das inúmeras possibilidades de fuga esquiva, aquela desejada pela agência. Tá? Essa é a principal estratégia de controle da agência. O Skinner vai falar, olha, existem outras estratégias. Vai falar, olha, use-se de educação, estratégia educacional, consequências educacionais, que a gente vai discutir um pouco o que isso quer dizer quando a gente for discutir agência educacional, um pouquinho mais para frente, que é a ideia de reforçadores arbitrários. Nós vamos discutir isso um pouco mais para frente. Pode-se utilizar de estratégia de controle econômico, pode-se restringir as condições nas quais o comportamento pecaminoso ocorre, tá? Por exemplo, proibindo determinados tipos de roupa, proibindo consumo de bebida alcoólica, por serem condições nas quais os comportamentos que são classificados como pecaminosos têm a maior probabilidade de ocorrência. Tá? Pode haver, por exemplo, a manipulação de condições emocionais. Se você entra num culto religioso, de praticamente toda a religião, você tem elementos presentes ali que eliciam padrões emocionais, seja os cânticos, seja, por exemplo, na igreja católica, toda igreja católica que você entra, você vê lá as imagens do Calvário de Cristo, ou seja, você tem uma série de elementos que sinalizam, por exemplo, comportamentos que a gente vai chamar de compaixão, por exemplo. Tá? Você tem estratégias de uso de drogas, por exemplo, que cumprem uma função tanto emocional quanto de apoiar a conexão com esse sobrenatural. Tá? Mas, então você tem inúmeras estratégias de controle por parte da agência. Quais são os comportamentos controlados por essa agência? Tá? Vai depender muito, igual na agência governamental, vai depender muito da organização da agência. Quando eu tenho agências mais simples de um único indivíduo, são os comportamentos, vão ser eliminados os comportamentos que afetam aversivamente esse único membro da agência e vai ser reforçados os comportamentos que levam a reforçadores para esse membro da agência. Uma agência mais bem desenvolvida vai estar muito mais próximo da ideia de bom e errado, da noção do grupo. Tá? Ou seja, vai funcionar com uma certa harmonia do grupo ético. Vai falar, olha, a supressão do comportamento egoísta. Como assim, comportamento egoísta? Aquele comportamento que gera reforço para mim, mas gera condição aversiva para os demais. Então, há uma busca por supressão do comportamento que é primariamente reforçado. Por outro lado, há o incremento, o aumento do comportamento que gere vantagem para os membros do grupo, ou seja, há um incremento do comportamento que a gente vai chamar de um comportamento altruísta. Tá? E aí, então, algo muito parecido com o que a gente discutiu no grupo, o que a gente discutiu na agência governamental. O que vai diferir aí é talvez o grau de severidade. No grupo, o comportamento só é punido se ele gera consequências diretas sobre os membros do grupo. Na agência religiosa, isso é mais constante. Então, por exemplo, o meu comportamento de comer muito só é punido se o fato de eu comer muito, isso pelo grupo, só é punido pelo grupo o fato de eu comer muito se eu comer muito faz com que outras pessoas não comam, não sobre comida para os outros, por exemplo. Aí eu sou punido. A agência religiosa, esse efeito importa pouco. Tá? Porque, por exemplo, no grupo, se eu comer demais, o mesmo tanto, mas isso não gerar efeito sobre o outro, de boa, sem problema. Na agência religiosa, não. A gula vai ser um comportamento punido.
tá? Ou seja, é mais constante o critério. Uma forma de garantir que quando estiver diante de outros, esse meu comportamento tem menor probabilidade de ocorrer, tendo assim, então, menor probabilidade de gerar efeito aversivo sobre o outro. Tá? Então, há um critério mais permanente, mais contínuo. Da mesma forma, o comportamento em prol do outro também é mantido indiscriminadamente. A ideia de um amor, de uma caridade, do dar a outra face. Tá? O comportamento de obediência, de autocontrole é um outro comportamento que se busca estabelecer. Tá? Muito isso decorrente do próprio controle aversivo. Tá? O exercer controle, eu enquanto membro controlado da agência, enquanto fiel, ser um agente controlador do comportamento de outros fiéis passa a ser um comportamento também mantido pela própria agência. Tá? O fato de eu consequenciar o comportamento dos demais em consonância com o padrão da agência religiosa é entendido como mais um dos comportamentos virtuosos. Então é um comportamento com probabilidade. Eu tinha um professor que falava, essa é a onipresença de Deus. Na medida em que todos os membros controlados são também membros controladores, há uma constância desse padrão de controle. Eu não tenho para onde fugir. No grupo, eu consigo escapar, eu consigo fugir do grupo. Eu posso agir de outra forma, escondido, entre aspas. A agência governamental é mais ou menos semelhante. Na agência religiosa não, porque eu tenho uma rede de agentes controladores muito mais vasta e muito mais ampla, porque um dos meus comportamentos que acarreta em reforçadores sociais, que acarreta em promessas de céu, por exemplo, é o meu comportamento de exercer controle sobre o comportamento dos demais. Tá? Tá. A agência, ela se organiza, ela existe porque ela mantém, ela exerce controle, ela mantém comportamentos semelhantes ao comportamento do grupo ético. Então, o grupo ético regula e mantém a prática da agência religiosa. Porque ao fazer isso, o próprio grupo aumenta as chances de entrar em contato com reforçadores. Isso faz com que o próprio grupo mantenha comportamentos dos membros controladores, reforce o comportamento dos membros controladores. O padre, o pastor, o bispo, o papa, são indivíduos que devem ser respeitados. Essa é a forma tradicional de olhar para esses indivíduos. Isso diz muito de uma afirmação da contingência mantida. Por quê? Porque a contingência mantida pela agência religiosa, em alguma medida, mantém comportamentos mantidos pelo grupo ético. Então, ser membro da agência enquanto instância controladora é reforçador. É reforçador tanto para um ambiente social que mantém esse comportamento, porque ela está em consonância com a própria prática de controle do grupo, quanto
pelo fato, na medida em que exercer controle enquanto membro, enquanto fiel, exercer controle sobre o comportamento de outros fiéis é um comportamento virtuoso, dependendo do quão bem esse comportamento é estabelecido, eu posso acabar, em alguma medida, me tornando membro controlador da instituição. Eu me torno pastor, por exemplo. Aqui em Campo Grande é menos comum, mas, por exemplo, lá em Belo Horizonte, a gente via muito na rua pessoas que pregam na rua. Coloca lá uma caixinha de som, um microfone, e no centro de Belo Horizonte começam a pregar. Tá? Dependendo de quão bem a pessoa fala, você começa a ter pessoas que estão andando pela rua que vão começar a parar para assistir. Tem algumas situações onde você vê um grupo grande ouvindo o sujeito pregando. Quando o cara não é dos mais habilidosos verbalmente, ele fica lá falando sozinho. Você tem aí uma primeira seleção, uma seleção social, que estabelece o indivíduo como provável membro controlador. Tá? Toda agência, ela opera dentro de alguns limites. A agência governamental, por exemplo, é uma das agências que regula limites para as demais agências. Ou seja, eu não posso, a agência religiosa, a agência econômica, a agência educacional não pode fazer o que quiser. Ela não pode exercer controle como bem entender. Tá? A agência governamental cerceia os limites do controle das outras agências. Tá? E aí, uma forma de garantir contra controles mais não era um bom termo, né? Mas menos agressivos por parte de fiéis. Porque você não vai ter um controle tão exacerbado, pelo menos tão explícito em termos aversivos, e com isso não tem contra-controle. Né? Mas a própria agência religiosa, ela pode, em alguma medida, funcionar como estratégia de contra-controle. Por exemplo, há uns anos atrás teve a discussão no... Ai, caramba, deu branco o nome. Esqueci. Mas em instâncias governamentais estava discutindo o uso ou não de células-tronco em pesquisa. Tá? A agência religiosa, nesse caso, se opôs à agência governamental ou à agência científica. Ela exerceu contra-controle. Então, você tem tanto contra-controle das outras agências em relação a uma e dessa uma em relação às demais. Isso vai acontecer quando tem sobreposição de foco de controle. Quando duas agências distintas buscam exercer controle sobre as mesmas condições. No caso do que a gente estava vendo, pesquisa com célula-tronco. Beleza? Pessoal, é isso. Ficamos por aqui. Dê uma olhada no texto. Deu dúvida? Coloca lá na parte de comentários as perguntas de vocês, que eu tento responder o mais rápido possível. Beleza? É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Até a próxima.